São 7 horas, então vamos começar. Na Idade Moderna, nós estamos vendo o curso de iniciação à formação de Mamerito. Nós estamos abordando a área de número 6, que é a cultura, né? Deus é um, mundo é dois, 3 é homem, 4 é Messias, 5 é religião, 6 é a cultura. E nós já fizemos a Idade Antiga, Antiguidade, fizemos tal, a Idade Média, agora vamos entrar na Idade Moderna. A Idade Moderna, ela tem 7 itens, 7 tópicos, melhor falando. Vai abordar o Renascimento, que é hoje, né? Depois nós vamos fazer a reforma e o surgimento dos Estados europeus. A reforma e o surgimento dos Estados europeus, como é que eles se formaram. Depois Estado e religião, nós vamos ver as guerras religiosas. Depois o século XVII, o século XVIII, que é a questão do iluminismo, modernização e revoluções. A época do iluminismo no século XVIII. Vem o século XIX e o século XX. Então, vamos começar hoje com o Renascimento. Estou achando um pouco estranho, porque só tem você. Alguma coisa deve estar acontecendo aí. Né? A gente pode fazer, não sei. Bom, mas vamos continuar. Está na hora, não sei o que está acontecendo. Renascimento. Né? O termo Renascimento quis... Miriam Mills Oliveira. O termo Renascimento quis definir a redescoberta da cultura pagã da antiguidade. Lembra? Você tinha uma idade antiga, antiguidade, uma cultura em geral pagã, um politeísmo às vezes, não é isso? Mas ficou lá quase tudo assim obscuro, ninguém tocava nele, ninguém falava sobre ele, atravessou assim uma Idade Média e tal, e ficou meio alijado. O único que tinha um pouco assim era o Aristóteles, por causa que foi assim, traduzido, incentivado pela turma do árabe. Né? Então, mas no termo Renascimento para a Europa, tal, que definir, aliás, a redescoberta da cultura pagã da antiguidade, depois do longo sono da Idade Média. Esse Renascimento exprimiu, sobretudo, por meio da arquitetura, da escultura, da pintura, e produziu maravilhosas cidades italianas que até hoje admiramos. Olha só. Então, esse negócio de Renascimento, Florença, Milão, Veneza. Né? Florença é um berço do Renascimento. Sem sombra de dúvida. Mais importante. Tudo isso aconteceu por acaso. O que renasceu foram o prazer terreno, a sensualidade, porque com a Idade Média, religiões, aquele negócio muito austero, né? Mas aí veio a sensualidade de novo, as cores, a luz, a beleza do corpo humano. O ser humano voltou do além e descobriu o paraíso na Terra. Era um paraíso de formas e cores. Essa descoberta provocou uma vertigem. O Renascimento era vivenciado como uma festa, como euforia e excessos. E por isso expressava, sobretudo, nas artes que falam aos sentidos, como a arquitetura e a pintura. Quando se manifesta? Delimitamos o período renascentista em cerca de 130 anos. De quanto a quanto? De 1400 até 1530. Que ele sofre realmente um baque quando começa a vir vamos dizer, as grandes navegações, quando vieram todo mundo para as Américas aqui. Foi aí que começou a derrocada dele. Né? Por que essa festa do Renascimento surgiu na Itália? Porque foi ali que o feudalismo começou a dar lugar à economia monetária. Com o seguinte resultado: em vez de se tornar um reino feudal, a Itália tornou-se um aglomerado de cidade-estado. Não foi assim que aconteceu na Grécia? Cidade-estado? De onde vinha o dinheiro? As rotas comerciais que partiam do Oriente passavam pela Itália.
O capital assim acumulado também fluía para os ramos industriais do artesanato e da indústria têxtil e produzia assim uma burguesia muito influente. Num fluxo interminável, as contribuições à Igreja da Europa cristã desembocavam em Roma, onde os papas começaram a realizar reformas a partir de 1450. Para isso, contrataram muito mais artistas do que jamais fizeram antes. Quando finalmente a Igreja decidiu pressionar ao máximo a ordem cristã a fim de obter. Aí foi um grande problema. Hein? Começaram a pressionar ao máximo os cristãos para quê? A fim de obter doações para a construção da Basílica de São Pedro. Não foi isso? Vai precisar de dinheiro para fazer aquelas obras todas. E o que deu resultado? Eclodiu o quê? A reforma protestante. Por causa dessa explosão da economia monetária, a Itália também se tornou o berço das instituições bancárias e de crédito. Todas as expressões que se relacionam aos negócios bancários são de origem italiana. Como? Por exemplo, bancarrota, conta corrente, deságio, crédito, desconto, tudo isso é palavras italianas. A capital dos negócios bancários é Florença. E a família que possui o maior banco nessa cidade, quem a domina, quem são? São os Médicis. Sob os Médicis, Florença tornou-se a nova Atenas e o berço da nova era. De Florença e Arezzo vieram os precursores literários do Renascimento, que criaram a linguagem literária italiana e contribuíram para que a língua italiana de hoje fosse aquela de Florença, com Dante, Petrarca, Boccaccio. Bom, Dante fez uma síntese da visão do mundo da Idade Média, uma descrição de quê? Do inferno, do purgatório e do paraíso, aonde? Na Divina Comédia, lembra? Criou pela última vez um cosmos moralmente ordenado, no qual todo castigo, toda recompensa tinha o seu lugar. O Petrarca, por sua vez, com seus sonetos de Laura, criou a moderna lírica do amor. E, finalmente, o Boccaccio, com seu Decamerão, criou um modelo para o romance e estabeleceu um parâmetro para a liberdade sexual do Renascimento. Muita gente conhece Boccaccio por aquelas... Em 1439, também foi realizado em Florença um concílio para a unificação da Igreja Romana com a grega do Oriente. E o que trouxe a essa cidade um grande número de eruditos gregos. Quando os turcos conquistaram Bizâncio em 1453 e decretaram o fim do Império do Oriente, cristão do Oriente, muitos eruditos gregos fugiram para Florença. Isso contribuiu para que nessa cidade a febre do humanismo eclodisse com uma força especialmente duradoura. Os humanistas eram eruditos, que pretendiam se superar uns aos outros na paixão pelos antigos textos gregos e latinos. Juntos elevaram a linguagem da antiga literatura a um novo ideal de estilo. Assim foram descobertas as seguintes coisas. Vamos lá. Primeiro, a tragédia de Sêneca, a comédia de Plautus e Terêncio, os historiadores gregos e romanos, desde Heródoto, lembra de Heródoto, que a gente está falando muito dele, Tucídides, até Tito Livio e Salustio, a poesia de Horácio, Catulo e Ovídio, e na filosofia, sobretudo, Platão. Aristóteles já havia tido a sua supremacia na Idade Média, que eu falei. Mas aí recobraram de novo Platão. Aconteceu um verdadeiro renascimento de Platão em Florença e fundou-se novamente uma academia platônica. Nessa revitalização foi, sobretudo, a ideia do amor platônico que teve um papel importante, com Sócrates, Botticelli. Além disso, antes de o Médici tomar o poder, reinava em Florença uma quase democracia muito instável, com partidos que se digradiavam. Por isso, na luta pelo poder, era útil ganhar a simpatia dos burgueses por meio da ostentação do luxo e das encomendas de obras artísticas. Ou, quando já se estava no poder, manter-se nele mediante a contratação de obras públicas. Desse modo, em Florença, os Médici
tornaram-se maiores mecenas da história, dando início ao Renascimento. No começo, a maioria dos artistas era de Florença. Na sequência, os governantes de outros lugares passaram a legitimar suas pretensões ao poder por meio da ostentação das obras públicas, o teatro estatal carregado de simbolismo. Depois de muitas guerras e conquistas, formou-se na Itália um grupo de 5 cidades-estados, mais poderosa do que todas as outras. Por regra, eram dominadas por governantes bastante ilegítimos que haviam tomado o poder com muitas astúcia, habilidade e dinheiro. O procedimento usual consistia em comprar apoio político com doações em dinheiro e distribuição de cargos. O que a gente lembra disso? Aqui no Brasil. Já tinha um negócio de distribuir cargos, né? Doações em dinheiro. Assim como nos partidos de hoje, formava-se clientelismo que ajudava os governantes a se estabilizar no poder e acabavam formando dinastias inteiras. As 5 estados mais poderosas eram Florença, onde dominavam os Médici, Milão, onde dominavam os Sforzas, o estado da igreja, onde dominavam os papas, mas aqui o processo para chegar ao poder era o mesmo nos outros lugares. Quem quisesse ser papa subornava quem? Os cardeais, para que o elegesse. Além disso, um papa da família dos Borgia, o pai da Lucrécia Borgia, tinha um apelo tão grande à família que tentou fundar uma dinastia própria. Então, lá estava onde? Em Roma, certo? Então, Florença, Milão, Roma, Veneza, onde o governo não era exercido por nenhuma dinastia, mas por uma oligarquia, como aqui no Brasil. Grandes famílias, tal, fico mandando aqui até hoje. Por isso que a Rede Globo também gosta de meter um bolho, né? Ela ali no tempo do Antônio Carlos Magalhães, né? Tá aquela historinha toda que a gente já conhece. O Sarney lá gosta de botar a filha dele lá. E tem um monte de gente assim que é chegado, né? O número fixo de famílias e senadores formava um conselho que elegia um doge. A palavra veneziana para doge quer dizer duce, quer dizer líder, né? Como chefe. O governo possuía uma polícia secreta muito profissional. Dessa forma, Veneza tornou-se a potência política mais estável e mais rica da Itália e sobreviveu ao declínio das outras. Quem é a outra? A quinta? Nápoles. Formou um reino pouco urbano que incluía toda a Itália meridional. Esse reino era disputado pelas dinastias do espanhol Aragão e do francês Anjou. Isso ensejou a interferência de potências estrangeiras, França, Espanha, o imperador. Na Itália, o declínio das cidades livres, com exceção de Veneza, e o fim do Renascimento no século XVI. Fora isso, Nápoles não teve nenhum papel importante nessa época. Bom, portanto, os centros eram Florença, Roma, Veneza e Milão. Além desses, havia outros menores, como Ferrara, onde governavam os Estes, os Mantovas, com os Teoflete e a corte de Urbino, onde certo Baltassare Castiglione escreveu um célebre livro de regras comportamentais para os cortesãos do Renascimento, que é o Cortesão. É um livro que tornou-se um manual usado em toda a Europa, e, se não me engano, eu acho que eu indico esse livro para a gente ver, daqueles 60, 60 livros. Essa cidade tornava-se o palco de uma competição artística e se preocupou por 150 anos, como eu falei. Participaram delas. Então, vamos ver. Eu aqui elegi, porque eu podia eleger mais artistas, mas aí ia ficar muito grande. Eu peguei Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Buonarroti, Tiziano também é importante, mas eu não vou abordar ele. Rafael também é importante, né? Bom, porque senão não dá tempo, porque fica muita coisa. Depois eu falo sobre as cidades, e aí vou no fim do Renascimento, e aí termino hoje, né? Bom, mas se der tempo, ainda faço alguma coisinha. Vamos ver. Sandro Botticelli nasceu em 1444 e faleceu em 1510. E foi contratado por quem? Pelos Médici. 2 de seus quadros tornaram-se ícones, imagens de cultos modernos. O primeiro se chama O Nascimento de Vênus.
A deusa que nasce da espuma sai de uma concha sem nenhuma roupa, além dos seus longos cabelos loiros. O outro quadro é uma visão alegórica. A alegoria que é a representação de um conceito abstrato por meio de imagens. Tá? E se chama a Primavera. Como Florença era a capital do platonismo, a primavera é uma alegoria do amor platônico, que segue ao esboço de uma interpretação. Zéfiro, o vento, aproxima-se pela direita e espalha o sopro divino. Ao fazê-lo, abraça a ninfa Clóris e lhe infunde espírito na forma da união carnal. Por meio do abraço, Clóris se transforma em Flora. Esta aponta para a primavera, a figura central que deu nome ao quadro. Tudo isso também constitui uma imagem do amor. O céu dirige-se apaixonadamente à terra e transforma-se por meio da primavera. Na parte esquerda do quadro aparece Mercúrio, mediador entre o céu e a terra, cujo olhar está voltado para o céu. Ele representa o ressurgimento do espírito. Entre eles, a figura central da primavera encontra-se as três graças que na figura do Vênus, Juno e Atena representam essa aí mesmo. Essa aí mesmo. A dificuldade é de... Mas é para ter uma ideiazinha, né? Mas Estou mostrando aqui. Eu vou procurar o outro, o que você falou. Não, esse daí não dá para ver, não está nem colorido. Qual foi o outro quadro dele? Qual foi o outro? Primavera. Certo? O outro quadro, qual foi? Que você falou primeiro? Foi o Nascimento de Vênus. Deixa eu colocar aqui. Bom, Leonardo da Vinci, acho que é melhor assim eu ir falando um pouco assim. Leonardo da Vinci, o túmulo dele é lá em Veneza. Ele pintou o quadro mais famoso do mundo, que é a Mona Lisa. Né? O Nascimento de Vênus é esse aqui. Que ela sai de dentro de uma concha, né? Então. Bom, está exposto lá no Museu de Louvre, lá em Paris, né? A Mona Lisa, sim. Foi ele que incorporou martitamente o ideal do homem renascentista, ou seja, genialidade universal. Era arquiteto, inventor de aparelhos e máquinas de guerra, desenhista completo, incansável pesquisador da natureza, engenheiro cheio de ideias, um pintor genial. Teve uma exposição do Leonardo da Vinci uma vez no Museu Nacional de Belas Artes, ali no centro. Foi. Eu lembro que eu fui com meus alunos, com as minhas alunas, foi muito bacana. Porque, assim, às vezes a pessoa tem a ideia dele como pintor da Mona Lisa, né? Mas o cara era um cara muito à frente do tempo dele. Muito à frente. Criou trajes, adereço, pintou afrescos e retratos, construiu canais de irrigação, projetou banheiros, pintou cavalariças, criou altares, retratos de Madonas. Em Milão, ele pintou um dos seus quadros mais famosos, que é a Última Ceia, que mostra o discípulo no momento que Cristo diz: hoje um de vós irá me trair. Depois, Leonardo da Vinci, né, foi para Florença e entrou numa competição em que seu rival era Michelangelo. Leonardo pintou um afresco numa parede, Michelangelo pintou outro na parede bem em frente, no mesmo salão. Leonardo perdeu, porque suas tintas esmaeceram. Nessa época, insistiu durante 3 anos, de 1513 a 1506, para que a esposa de Francesco del Giocondo, de Florença, posasse em seu ateliê de modo que pudesse tentar fixar na tela o seu sorriso melancólico e a expressão enigmática do seu rosto. Ele tem uns negócios assim meio... Vou botar aqui daqui a pouco. Ele costumava contratar músico para as sessões, o que aumentava ainda mais a melancolia expressa no rosto dos modelos. Assim conseguiu pintar o sorriso mais famoso da história da pintura. Eu já vi uma vez o filme, ele não parava ele escondia o negócio, ele fazia cada coisa assim, né? Porque parece que ele não acabava nada que ele fazia. Ele começava, depois não acabava. Por ele ter pintado isso, gente histérica já se suicidou diante do quadro. O professor de Oxford, Walter Pater, alega que naquele rosto está expressa toda a experiência da humanidade. Talvez a Gioconda, que se tornou famosa, o nome de Mona Lisa, também estivesse sorrindo ironicamente por causa de um segredo do pintor. Sabe qual é o segredo do pintor? Que ela tinha, sabe? Era homossexual. Ah. Né?
E tinha uma peculiaridade que muito interessou a Freud. Era incapaz de concluir uma obra de arte. Me lembro dele fugindo com a porra do negócio. O cara, o homem que tinha pago a ele, queria. No mais, tinha grande força física, conseguia dobrar uma ferradura com as mãos, sabia montar cavalo, esgrimar, dava muito valor à elegância dos trajes, era canhoto e amava a curiosidade. Seu olhar de desenhista era totalmente imparcial e captava tanto o grotesco e o feio quanto o belo. Era fascinado por todos os fenômenos dinâmicos, redemoinhos, nuvens, montanhas, rochedos, cordilheiras, buquê de flores, emoções e corrente de ar. Ocupava-se constantemente com questões ligadas a voo, por exemplo, né? Projetava, construía aparelhos voadores, paraquedas. Isso mostrou na exposição. Mostrou. E desenhou até uma máquina laminadora, uma chave de fenda universal, um morteiro, uma metralhadora, um submarino, um canhão a vapor. Estudou fenômenos térmicos, acústicos, ópticos, mecânicos, hidráulicos, comparou a anatomia humana com animal e realizou inúmeros desenhos de órgãos, veias e nervos humanos. Foi um dos talentos mais universais que já existiram, só comparável a Leibniz e a Goethe. Goethe. Bom. Michelangelo em Florença. Tá, isso eu não me lembro. A gente visitou o túmulo dele lá. Lá naquela igreja, lá em cima de uma ladeira. Que a gente subia, assim, tinha uma praça, você subia. Bacana, né? Tá. Michelangelo Buonarroti, 1475 a 1564. O salto decisivo na carreira de Michelangelo foi dramático. Como aprendiz, trabalhava na escultura de um fauno, quando Lorenzo de Médici passou por ele e fez um comentário crítico, dizendo achar estranho que um fauno tão velho tivesse uma dentadura tão perfeita. Então Michelangelo, com um único golpe de martelo, arrancou um dente do maxilar superior do fauno. O cara é muito explosivo. Entusiasmado com aquela combinação de temperamento e habilidade, Lorenzo levou o jovem aprendiz à sua casa. Correu risco, né? Um cara maluco desse. Mas ali Michelangelo teve o seu nariz esmagado numa briga. Ainda gostava de briga, cara. Depois disso, a gente viu o filme dele, lembra? Ele pintando aquele negócio. Depois disso, foi para Pádua e Roma, onde criou em mármore a sua Pietà, Maria de luto com Cristo morto no colo. Isso é muito bonito, isso eu me lembro. Lembra dela? E voltou para Florença, onde lutou durante 2 anos com um bloco de mármore para libertar seu Davi. Ele sabia que o Davi estava naquele bloco de mármore. A copa está diante de Palácio Etio e o original na Academia das Artes em Florença. Não deixe de ver. Em seguida foi contratado pelo Papa Júlio II, isso aqui que era muito gozado. Vocês lembram desse filme? Uhum. Ele ficava pintando lá, o Papa aparecia, ele quase que jogava coisa em cima do Papa, não queria que o Papa visse as coisas. Era muito doido, né? E olha que, para você ver como é que ele fazia, ele tinha que ficar deitado em cima daquelas madeiras, lá em cima, para poder pintar. Você pensa que você vai pintar um negócio lá em cima. Você tem que ficar de cabeça, tem que ficar deitado para você ficar pintando. Aí cai tinta em cima, é uma loucura. O fauno é esse, né? E aí ele arrancou o dente. O dente do Peraí. O fauno é esse. O fauno é esse bonitão aí. Aí ele arrancou o dente. Tá meio desdentado, que nem quando a gente perde os 2 primeiros dentes, assim, da... Bom, ali deitado sobre o andaime, pintou as famosas cenas do Antigo Testamento. Quem é que não conhece? A criação em que Deus estende a mão direita e toca o dedo inanimado de Adão. Você lembra disso? É muito bacana aquilo. Dando-lhe a vida, deu a vida através, tocou nele, pronto. Aí o cara... Aí vem o pecado original, Noé em estado de embriaguez, muito mais, tudo no espírito do Antigo Testamento. Isto é profético, não pictórico, mas escultural. E na imagem da criação do mundo, Michelangelo instila na pintura a energia da sua própria capacidade criadora, a dinâmica, as forças por trás do nascimento de um mundo e as paixões que se exprimem somente nos corpos humanos. Há cerca de 50 nus femininos e masculinos pintados na Capela Sistina, mas nenhuma paisagem nem plantas. Só gente.
Tudo é força atlética. Os corpos musculosos criados por Michelangelo não são sensuais, mas fortes. Como pintor, era escultor, e como escultor, era um modelador de corpos. Michelangelo trabalhou durante 4 anos no teto da capela, brigando o tempo todo com o Papa, que sempre queria ver o andamento da obra, e ameaçava com a retirada dos andaimes. Né? Queria tirar o cara lá de cima. E o Michelangelo, no teto da Capela Sistina, quando a gente esteve lá dentro, o guia que foi com a gente mostrou que ele fez botou o cara lá, o Papa, encheu o saco dele lá num lugar que com uma cara assim bem feia, num negócio lá no cantinho. Ele acabou pintando o Papa. Pintou o Papa lá. Essas quadras são muito gozadas. Como o artista se recusava a deixá-lo ver a pintura, o Papa ameaçou mandá-lo jogá-lo lá de cima dos andaimes. Que brigalhada danada. Quando finalmente... Mas é belíssimo. Muito bonito. Quando finalmente conseguiu vê-lo, o Papa soube que podia morrer tranquilo. Havia visto a obra de arte mais impressionante que jamais fora concebida. Michelangelo renunciou a tudo que fosse pitoresco, decorativo, ornamental, paisagístico, bem como a tudo que comportasse arabescos e cenários arquitetônicos, para concentrar-se apenas nos corpos humanos. Suas obras respiram o espírito do Antigo Testamento ou do Novo Protestantismo. Possuem algo de obscuro, atípico para o Renascimento, e justamente por isso Michelangelo tornou-se um dos seus maiores artistas. Quando trabalhava, ficava... Sabe como? Quando ele trabalhava, ficava possuído, cara. Deixava de cuidar de si e dormia vestido. Depois da conclusão da Capela Sistina, estava precocemente envelhecido, mesmo assim chegou perto dos 90 anos. Nossa, não sabia. Bem velhinho, né? Deixa eu mostrar aqui o teto da Capela Sistina. Acho que as pessoas conhecem, né? Mas eu não sei se vai ter uma imagem que traduza. Não tem, não. Vai ficar muito pequeno para traduzir a grandiosidade. Nossa, é muito bonito. Bom, se der, ainda tem o Tiziano, tem Rafael, mas não sei. Eu vou passar, porque já está com 30 minutos, vou falar sobre as cidades. Em conjunto com inúmeros arquitetos, artesãos e mestres de obra, os artistas construíram todo esse tesouro que é a Itália. Porque isso é uma verdade. Quando você vai a Florença, pessoal, a coisa é ao ar livre, cara. Você vê estátuas, as coisas ao ar livre. Quer dizer, é um museu, como é que eu falo? É um museu ao ar livre. Não tem nada fechado, pô. Então, é que você, ao ir na Itália, você vê assim, é uma combinação, até no centro da cidade, não precisa ir na Florença, não, que é afastado, mas no próprio Roma. Daqui a pouco está passando, está lá o Coliseu. Entendeu como é que é? Pena que eu não aproveitei tanto Roma, né? Nós não aproveitamos tanto Roma. Nós estamos cansados, mas Florença a gente aproveitou. Não, Florença é muito lindo. Florença é um lugar que eu voltaria. Veneza também é interessante. É interessante, mas a gente teve umas experiências em Veneza meio complicadas. Mas é bonito, você vê daqui a pouco uma cidade quase que dentro d'água. Porque fica lá, aquela praça, tem uma hora mais para a noite, né? Aquela água fica inundada lá, aquela praça toda. E quando chove, o negócio se torna mais complicado ainda. Né? Bom, e depois... esse tiroso que é a Itália, e depois enchendo a terra borda com obras magníficas, transformando na meca de quem se interessa por arte e beleza. As cidades italianas converteram-se em resplandecentes ilhas de magnificência. Os papas transformaram as ruínas da antiguidade numa magnífica Roma barroca, ao redor da nova Basílica de São Pedro, a maior igreja da cristandade. Florença orgulhava-se da cúpula de sua catedral, que Brunelleschi erigiu lutando contra as leis da gravidade, e os milionários, com os Médici e os Pitis, enchiam seus palácios situados em ambas as margens do rio Arno. Com as obras que saíam às centenas dos ateliês, das oficinas dos artistas florentinos. Em Pisa, todos os dias as pessoas contemplam atônitas a luta vitoriosa da torre de mármore contra a força da gravidade. Isso é um problema. Lembra da pizza? Da pizza que nós fomos? O negócio é assim, cara.
todo inclinado, né? Quando estivemos lá, acho que não podia entrar lá ou ficar mais perto, não sei o Não, que porque era. estava Tava um negócio um meio... negócio meio tumultuado. Até que Galileu, com sua experiência, descobriu o segredo das leis da queda livre que regiam essa força. Palácio enfeitou Vicenza e seu entorno com palácios e vilas em estilos antigos serviram de modelo para as casas rurais inglesas, os palácios ornados com colunatos no sul dos Estados Unidos e para a Casa Branca em Washington. Mas, para o coroamento dessa era dos séculos seguintes, construiu-se uma miragem sobre a água, sobre a forma de uma cidade de cúpulas e palácios dourados, chamado Veneza. O negócio é o seguinte, quando eu estou narrando isso tudo, assim, vocês estão imaginando que nós estamos falando sobre uma iniciação, a formação de uma Merritos, né? E nós estamos abordando cada área que o Meixo Sama trata. E agora nós estamos de cultura. Vocês já viram, à medida que a gente vai apresentando uma coisa histórica para vocês, vocês estão notando quanto de cultura que nós estamos oferecendo, assim? Nós não estamos falando concretamente de literatura, não sei o quê, não. Mas, quando se apresenta as cidades, você vê, eu estou apresentando o quê? Esculturas, pinturas, tá certo? Só que, às vezes, você vê, ela está fazendo um esforço aí de procurar mostrar o que é, porque essa que é a nossa deficiência. Quer dizer, se nós tivéssemos... Eu já fiz um curso muito melhor assim, mas eu tinha gente que ajudava a gente a fazer isso. Essa que é a verdade. Agora não tem mais ninguém. Então, antigamente era assim. Projetava a imagem, eu falava, entendeu? Projetava a coisa. Quer dizer, até um pedaço de filme mesmo. Tem muitos filmes que nós estamos aí no nosso www.centroculturalparadisíaco.com.br, que é a nossa biblioteca, lá tem muita coisa nesse sentido, muita coisa. Agora nós enfraquecemos nesse sentido, mas está dando para falar. Né? Você analisa o Washington lá, você vê a capital lá, você vê só. Com seu cenário único no mundo, a cidade na Lacuna tornou-se um lugar mágico, que os poetas constantemente escolhiam como locação para as suas histórias. Quem não viu esse filme, veja. O Mercador de Veneza, de Shakespeare. Até o romance Morte em Veneza, de Thomas Mann. Tem um filme daquele que foi feito até com, para me lembrar agora, Marcelo Mastroianni, que ele era encantado por um garoto, uma coisa meio... Eu acho que é esse filme aqui, Morte em Veneza, eu acho. Né? E as novelas policiais de Dona Leon, em seu longo florescimento, a cidade foi palco de celebrações culturais que espalharam sua fama por toda a Europa. A posse festígia de um doge, lembra? Do Tutti, o chefe. O dia da festa das mulheres, o Garanguelo. O aniversário do padroeiro da cidade, São Marcos, é a maior festa do ano. O Spoladio del Mare. As bodas cerimoniais de Veneza com o mar. Tudo isso criou a oportunidade de se promoverem regatas com milhares de barcos e gôndolas enfeitados no grande canal e no mar da Praça de São Marcos. Isso nós tivemos lá diante do... Lembra? Aqueles gondoleiros, aquelas coisas todas e tal. Né? Diante da fachada em estilo oriental da Basílica de São Marcos, do Palácio dos Doges. Isso nós vimos bem. Pagamos até uma guia para ficar explicando, né? O Carnaval de Veneza também ficou famoso, e quanto mais a história avançava, Veneza sobrevivia, tanto mais a cidade se tornava um local de poesia, de sonho e de turistas em lua de mel. Além disso, Veneza foi responsável por uma suspeita invasão urbana, o Gueto dos Judeus, assim denominado por causa de uma fundição, que é o Gueto Italiano, situada numa pequena ilha que deu nome a todos os outros guetos do mundo. A partir do século XVII, essas cidades italianas tornaram-se o destino das viagens culturais dos rapazes europeus. Até hoje, são recomendadas. Em vez de frequentar as praias de Rimini, aquele que quiser aprimorar seu olhar e seu bom gosto, deveria viajar a Veneza, Florença, Roma, pois as mulheres de Rafael e Tiziano são bem mais bonitas do que as garotas de biquíni das colônias de Renânia do Norte. Isso é verdade, né? Você entendeu?
aquelas mulheres do Titiano, do Rafael. Né? Bom, não tem 37, dá tempo. O fim do Renascimento. E por que depois de 130 anos secaram as fontes que havia produzido todas essas belezas? Por que razão? Porque um italiano e um alemão as aterraram. Vamos lá. Aterraram? Aterraram. Acabaram. 1492, o genovês Cristóvão Colombo descobriu a América. Os portugueses encontraram a rota marítima para a Índia. Depois disso, os comerciantes do noroeste da Europa preferiram exportar e importar suas mercadorias pelos portos de Antuérpia e Lisboa. O legado da Itália foi assumido pela Holanda. Percebeu? Então você vê que ali era um lugar de passagem, todo mundo, opa, vem cá, um cara faz importação, exportação, daqui a pouco não é mais por aqui. Vamos dizer, aqui está a Itália, você está vendo lá? É aquilo que tinha que falar para o contrário. A Itália é a forma de bota. Bota de bota, então daqui a pouco, se o negócio está lá mais próximo da América, por exemplo, eu tinha que tirar, então é mais próximo de Lisboa, tá certo? Outra coisa, em 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero, ele afixou 95 teses de conteúdo religioso extremamente atrevido à porta da igreja do castelo de Wittenberg, expressando publicamente uma ampla, embora latente e subliminar, insatisfação com a direção da igreja. Esse rastro de insatisfação logo provocou a ruptura de um dique que cindiu a igreja definitivamente. No final, quando as águas já haviam escoado, as correntezas deixaram para trás 3 campos distintos. Quais são? Os católicos, que permaneceram fiéis à Igreja Romana, ou foram novamente aliciados por meio da intensa persuasão. Isso aconteceu, sobretudo, onde? Na Espanha, na Itália, na França, na Polônia e na Irlanda. Outros, os luteranos anglicanos. Os primeiros luteranos seguiram a doutrina de Martinho Lutero e criaram igrejas estatais subordinadas aos príncipes. Isso aconteceu onde? Nas Escandinávia, no Báltico, na Alemanha. Agora, a igreja anglicana, não. Na Inglaterra. Também era subordinada ao rei, mas combinava a liturgia católica, que seria a celebração da missa, com a doutrina calvinística da predestinação. Essa aí é complicada, porque assim, o que é a predestinação do Calvino? Calvino entendia que Deus predeterminou o destino de cada uma das almas. Pô, aí tu diz, caramba, é assim, é como se fosse assim, não é assim o seguinte, acabou esse negócio, você não precisa fazer, para mim me salvar, eu preciso fazer boas obras, entendeu? Não precisa, cara. Sabe por que não precisa? Porque você já está predestinado, se você vai ser salvo ou não. A pessoa não vai, pô, qual é a graça disso, Calvino? Você está fazendo Lutero, não. Mas Calvino não pensava assim. Qual é a graça? Sabe qual foi a graça que todo mundo seguia? É que com a gente também acontece. Você pensa o seguinte, você acha que você está salvo, você está lá naquele grupo. Então você começa a fazer mais coisas positivas, como se fosse assim, para ficar quase que atestando que você pertence àquilo. Olha que interessante essa confusão, né? Os calvinistas e puritanos, os puritanos vão dar aqui, hein? Os puritanos, América do Norte, as coisas assim, vão para lá, ó. Os calvinistas e puritanos. O nome calvinista deriva do reformador radical Calvino, que fundou um Estado teocrático, fundamentalista na cidade de Genebra, Suíça. Calvino, lá na Suíça. Os puritanos eram os protestantes radicais da Inglaterra, que queriam purificar a missa, eliminando todos os elementos católicos. O que ambos tinham em comum era a rejeição a uma igreja oficial com sacerdotes e bispos, como a que Lutero também organizaria,
Em vez disso, defendia a democracia de base da livre comunidade, sem sacerdote nem prelados. Cada um deveria ser seu próprio sacerdote. Logo, eles se desmembraram uma infinidade de seitas que compensavam a sua diversificação com uma determinada fundamentalista. Desenvolveram suas ações, sobretudo, aonde? Na Suíça, na Holanda, na Escócia, na Inglaterra e depois, sem grandes problemas, nos Estados Unidos da América. Esses também são os países nos quais seria inventada a democracia. Por seu lado, os luteranos da Alemanha tornaram-se os mais devotos ao Estado, o que viria a ter consequências funestas. Para a Itália, porém, o cisma da Igreja quase representou o esgotamento do fluxo de dinheiro que havia fertilizado o país sob a forma de inúmeros tributos e taxas. Com a descoberta da América e reforma, lembra? A Itália logo perdeu duas de suas mais importantes fontes de dinheiro. Nunca mais se recuperou. Em vez disso, o centro de gravidade da Europa seguiu a trajetória do Sol e migrou para o Ocidente. Você vê só que desgraceira, né? Assim, Porque, no fundo, foram duas coisas, né? Você vê o peso da descoberta. A descoberta tira a pessoa. Eu posso fazer um paralelo aqui que eu me lembro. Acho que eu já falei sobre isso. Aqui, quando a gente subia para Teresópolis, só tinha uma mão. Antes do Médici. O Geisel. Quando o Geisel veio morar aqui, que era presidente da República, em Teresópolis, aí mudou. Construíram até uma que vai, uma estrada que vai e outra que vem. Mas antes só tinha uma via dupla. Antes só tinha uma. Certo? Era um inferno, porque era vai para lá e vai para cá. Você pegava um caminhão, por exemplo, para você ultrapassar o caminhão, você não ultrapassava, porque vinha sempre o carro do outro lado. Então você levava um tempo enorme por causa desse problema. Mas o que é que acontecia? Por essa razão, eles tinham assim aquela única via, o ônibus fazia uma parada, porque demorava muito tempo, né? Porque o trânsito dessa natureza fazia uma parada chamada Parada Modelo. Parada Modelo. Ônibus também. Ônibus. Eu, quando fui a Brasília visitar minha amiga, que eu tinha, 14 anos, o ônibus parou ali na Parada Modelo, era um paradaço. Não tinha até animais que as pessoas tinha um zoológicozinho. Então, eu dei aula na UF para a filha dele. E a filha dele foi morar, ele construiu, perto da minha casa, que eu morava aqui em Teresópolis, na Grande Guarani, ele construiu um lugar assim com várias casas. E a filha dele foi morar numa dessas casas, inclusive. Né? Então, o cara tinha muito dinheiro. Simplesmente quando o Geisel construiu. Resolveu melhorar a estrada, acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. Porque ninguém mais precisava parar, vai em frente. Passou a demorar 1h30, o trânsito. Cara, mudou completamente, entendeu? Então, eu estou fazendo um paralelo para você ver o que deve ter sido com as descobertas do Brasil. Do Brasil, da América. Descoberta das Américas. Das Américas, né? As grandes navegações, né? Inclusive o tráfico de importações e exportações variou, né? Variou, muita coisa era tirada daqui. Quer dizer, se você olhar assim, se você lembrar das Américas e olhar ali aquela parte ali de Portugal, né? É fácil chegar até lá. Para o Brasil até seria mais fácil chegar na África, mas o que é chegar na África? O que adiantava? Não era, tinha que ser uma coisa importante. Então você vê que a Itália, que está lá no meião, né? Lá no mar Mediterrâneo, parte e tal, aí acabou. Foi acabando. Isso foi uma das coisas. E a outra coisa, o peso que ela tinha com a religião. Roma, centrão, né, do cristianismo, do catolicismo, né, centro mesmo. Então você vê o dinheiro que chegava até lá, muito dele que deu essa complicação toda, era para fazer a Capela Sistina, para fazer... Então também esgotou, quer dizer, então esse esgotar
fez com que a Itália... Quem cresceu nessa hora, então? Espanha. Claro. O genovês aí, que é o Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo. O nosso português, como é que é o nome daquele que foi ver aqui para o Brasil? Dom João. Não, o Navegador, Vasco da Gama, Pedro Álvares Pedro Cabral. Álvares Cabral, tá certo? Então, esses camaradas que cresceram, Portugal, Itália e Espanha cresceram muito. Holanda também. Você viu que foi mencionado aqui. Holanda também cresceu. Veio também francês também, aqui para o Brasil, principalmente, veio francês, né? Então, aí começou a cair. Porque tem ali no norte tem a Guiana Francesa, a Guiana Holandesa, né? Então, com essas navegações, eles tomaram pedaços. Tomaram pedaços. Então, você vê que hoje nós estamos falando assim, acho que eu queria que gravasse o seguinte, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos dando uma ideia. Se você estiver acompanhando e prestando muita atenção mesmo, você vai vendo assim, a gente veio pela idade da antiguidade, né? Eu vou destacar sim, porque pode destacar várias coisas, mas vamos só assim, você vê a Grécia, né? Também a Roma, não é isso? Não é que não tivesse outras coisas, tem outras coisas também, né? Tinha que falar no Egito, tinha que falar... Não, você vê, aí como a gente faz... Daqui a pouco você ia falar para uma obra literária, você começa a falar do Antigo Testamento, está lá no Oriente Médio, né? Oriente Médio? É o Oriente Médio, certo? A Arábia Saudita, já começa também. Então, daqui a pouco você começa a ver que na Idade Média começa a aparecer outras situações, tal. Daqui a pouco você entra na Idade Moderna. Nós estamos entrando, daqui a pouco você tem a Itália, aparece a Itália, com alguns sintomas aí que eu já apresentei. Agora, você já vê que são 130 anos. Quem é que vai mandar? Já não vai ser a Itália, entendeu? Já vai começar a deslocar, porque a gente vai saber no próximo encontro nosso, vai ser a reforma, teve a reforma, e o surgimento dos estados europeus. Porque até aí você fica pensando assim, existem estados europeus? Claro que não, entendeu? Aí quando você fala assim, mas a Alemanha, ou então, a Alemanha quase que não existiu. O Estado, entendeu? E às vezes estava metido com outras coisas que existiam na época, que nem a Prússia, entendeu? É uma complicação danada, mas você dominando um pouco, como a gente vai fazendo aos pouquinhos, claro que isso não pode fazer com muito detalhe, porque demora muito tempo, mas fazendo assim, aí você vai tendo uma ideia das grandes figuras que vão aparecendo. Você vê que só hoje aqui, eu tive que omitir Rafael e Tiziano, que são grandes, né? Mas falando Leonardo da Vinci, falando Michelangelo, né? Então você vê, começa a aparecer, a cada momento vai aparecendo os seus artistas, né? A gente fala muito pintura, escultura, arquitetura, tal, mas daqui a pouco são outras coisas que aparecem. Pode aparecer um teatro, não aparece um cinema, mas lá para o século XIX, século XX, aí já começa pode aparecer um cinema, você está entendendo? Então, na hora que você for falando que um país começou a se desenvolver, daqui a pouco foi ele que desembocou no cinema, por exemplo. Quem não lembra, acho que é Lumière. Lumière é francês, né? O cinema. Então, tem muita coisa que a gente vai contando. Aos poucos, vocês vão ganhar uma visão. O que a gente espera, né? O que eu espero é o seguinte, a gente, quando apresentar essa cultura, a gente está apresentando, vocês estão notando, a política. Outra coisa que a gente está falando é política, né? É economia, né? Você vai aparecer aspectos ideológicos, vai aparecer aspecto do belo, né? Porque a cultura é muito ampla, né? Então você vai fazer do belo, vai fazer sobre literatura, é isso aqui. Então você vai ganhar essa visão. Depois, é claro que não vai dar até o fim do ano, porque eu vou interromper, assim, acho que pelo dia 1, dia 2, eu vou interromper dezembro,
Minha esposa vai operar a vista, uma vista só. Então, a gente vai dar uma interrompida e tal, mas você nota que depois a gente vai dar continuidade ainda à cultura, e a cultura que eu vou fazer vai acabar no século XX. Deu uma ideia geral. Aí depois, por exemplo, eu vou falar sobre literatura em especial, entendeu? Eu não posso misturar muito, porque se eu falar muito da literatura, ou muito de outra coisa, daqui a pouco eu estou esbarrando no belo, entendendo? Mas tudo bem, para ter uma noção. Agora, você vê aí que esse eixo da iniciação da formação de Manverrito é o tal negócio. Nós estamos, ao mesmo tempo, eu estou falando minhas memórias literárias, memórias cinematográficas, né? Memória política, memória. Tem outra que eu esqueci o nome agora, você que está. Literário. Musical, né? Literária, cinematográfica, você falou. Musical, você não musical. falou política, cinematográfica. Musical também. Musical está interrompida. Mas quando começar o ano eu vou fazer. Daquelas áreas mesmo, daqueles períodos. Então, com isso, as pessoas vão ficar, eu acredito, assim, com uma. É claro que vai demorar um tempinho. Né? Ao mesmo tempo, você está vendo. Tem muita gente interessada na parte da Bíblia do século XXI, que eu vou dar continuidade na próxima vez, eu vou falar sobre as leis. As leis divinas. Leis divinas. Mas eu ainda pretendo chegar, pelo menos ao mundo, eu pretendo chegar dando pelo menos a primeira parte, vamos dizer. O que é o mundo espiritual, ou então falar um pouco antes mesmo. Eu acho que eu deixo o que é o mundo espiritual para depois. Mas falar o que é o universo, o que é. Assim, falar um apanhado geral, entendeu? Não sei se estou dando assim, uma ideia do que, o que a gente vai dar mesmo. Acho que eu quero que as pessoas sintam que vão ganhar cultura. Vão ganhar cultura. Vão ganhar cultura. E aí vão sempre associar, porque o meu problema, deixa eu assim até fechar aqui, que eu quero falar com vocês para entender o que eu quero dizer, olha só. Pessoal, o que eu quero, ver se vocês me ajudam a fazer isso, se vocês estiverem afim. O que eu quero é ter. Eu vou botar até um número. Pode ser mais, menos, não sei o quê, mas esse é um número, para você ter uma ideia. Eu quero 50 pessoas. Aquele lá na Voz Messiânica, eu vou continuar falando e tal, daqui a pouco vou dizer, para o ano que vem é a Voz Messiânica, hein? Você já pensou se a gente tiver 50 pessoas? A gente estiver instruindo essas pessoas todas, aquelas que têm vontade mesmo de chegar junto, quer crescer, mas quer crescer não simplesmente para si, mas para divulgar o que conhece para fora. Você já pensou cada pessoa dessa? Você vê como uma pessoa dessa pode, com 50 pessoas, cada um pegar 10, você pode pegar 500 pessoas muito melhores do que 500 pessoas individualizadas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque a organização vale muito. Eu quero criar uma organização, realmente, que a gente chama esse centro comunitário, esse é o meu sonho maior, o Centro Cultural Paradisíaco, seja realmente uma organização. É assim, o que eu posso fazer? Não é a coisa do meu sonho, mas eu acho que é o meu dever. Eu acho que a gente tem que pegar e fazer o que Meixo Sama deseja. Meixo Sama quer uma igreja messiânica mundial revolucionária, com a cultura revolucionária. É isso que a gente tem, o que eu estou querendo propor é isso. Fazer o que o Meixo Sama quer, para essa época de hoje, para entrar na era do dia, você está entendendo? Não ficar com esse negócio de religião, não é isso, é outra coisa. Então eu quero, vocês me ajudem se vocês querem fazer isso, para a gente concretizar esse sonho, ajudar o Meixo Sama nesse aspecto. Porque 50 pessoas organizadas é 1000 vezes melhor do que 500 pessoas desorganizadas, individualizadas. É 1000 vezes, não é 1000 vezes, eu acho que 50 não, seria 50 mil, é 100 vezes, eu acho que é 100 vezes, se não me engano.
50 pessoas organizadas é 100 vezes melhor do que esses 5 mil amigos que eu tenho. O que adianta eu ter 5 mil amigos? Tudo individualizado. Uns que nem me veem, se dizem meu amigo. Olha só. Entendeu como é que é? Às vezes, quando me mandam umas coisinhas bobas, que eu quero entrar para não sei aonde, eu não quero entrar para lugar nenhum, cara. Pô, tô botando uns negócios malucos aí. Entendeu? Então você vê, vamos fazer isso. Guarda nas suas cabecinhas. Precisamos de 50 pessoas organizadas. O que a gente quer organizar onde? Onde botar lá na voz messiânica. Que lá a gente confabula, fala, sabe que se a gente apertar um botãozinho, você vai receber. Aqui nesse Facebook eu não sei o que acontece. Não sei. Acho que ninguém sabe. Daqui a pouco nós estamos norteados com uma inteligência artificial e piorou a situação. Manda coisa para onde que quer. Pô, eu não quero um negócio desse, cara. Eu quero conversar com aqueles 50. Quero formar 50 pessoas. É uma merito, realmente. Entendeu? Depois que eu fizer isso, eu preciso de bastante anos mesmo, que eu quero chegar lá, eu quero fazer, né? Quero trabalhar no Belo. Paraíso no Mundo Belo, eu quero ficar lá, cara. Eu ainda espero muito ainda de fazer uma música. Não é fácil não, por partir do zerão. Mas eu queria fazer uma música especial, realmente. Porque eu não acho que tem aqui na atualidade tem uma música assim especial. Entendeu? Mas para isso eu preciso ter tempo. Então eu acho que a minha missão, eu venho carregando ela, venho fazendo com os ensinamentos, venho por aí, né? Venho enfrentando uma série de obstáculos, mas eu quero chegar, vamos passar por uma organização, fazer isso. Tá entendido? 59 minutos, então 1 hora, tá? Então amanhã a gente vai fazer, se não me engano, 1943, né? Amanhã é quinta-feira, no dia 14, né? Vamos fazer 1943. Olha que nós estamos indo, hein? Para domingo não tem filme, né? Não, porque foi bom você ter falado isso. Olha só, pessoal. Só falta... Não faltaria mais filme nenhum. Para esse ano. Mas eu vou fazer esse último. Não faltaria para esse ano. Esse ano, isso. Não, pô, tem 800 filmes. Pois é, show. É que o pessoal não escolheu. Tinha toda a opção para escolher, mas não escolheram isso. Isso faz parte de vocês começarem a aprender. Porque eu faço ideia, uma boa parte das pessoas não tem ideia de que filme escolher. Não foi isso que aconteceu? A pessoa ficava olhando para aquilo ali, mas o que escolher? Hoje eu digo para vocês, guardem isso. Um dos filmes que vocês não podem deixar de ver, que em termos assim de uma ficção posta, que hoje está acontecendo isso, porque os filmes às vezes antecipam coisas, predizem coisas, tá certo? Quantas coisas foram preditas que aconteceram? O filme traça aquelas coisas assim que dentro da gente, em termos de emoções, de sentimentos, entendeu? É uma maravilha. A arte é uma maravilha. Em particular, o cinema é uma maravilha, porque o cinema combina uma série de coisas. Você tem um roteiro literário, tem a literatura. Você tem toda uma parte cinematográfica, mas assim, tem um roteiro que não é literário, mas é um roteiro cinematográfico, você tem que fazer, tem que saber quais as cenas, que imagens você coloca, que montagem que você faz, que música que você coloca. Olha quanta coisa é o cinema. Cinema é igual a tecnologia. Você faz um avião com várias coisas, várias energias, entendeu? É a mesma coisa. O cinema mexe com um monte de gente, um monte de coisa. Então, digo para vocês, um dos filmes imperdíveis chama-se Admirável Mundo Novo. Eu tinha apenas um, que é o mais novo. Não, o mais velho. Era o mais velho que eu tinha. Era 1980, se não me engano.
Aí consegui um mais novo, que é de 1989, eu acho, se não me engano. 1999, mais ou menos por aí. O que aconteceu? A crítica caiu de cacete nesse. Mas o que eu verifiquei é o seguinte, que em termos de... Porque você tem uma ideia, esse antigão demora 3 horas. Esse aqui demora 1 hora e meia, mais ou menos. Estou simplificando. Mas ele é muito mais objetivo. Ele toca nos pontos principais. Entendeu? Então, vou botar esse mais antigo. Só que eu já consegui, eu já tenho filme, né? já dei para edição, o cara já está com edição. Estou pedindo uma pessoa para fazer uma transcrição deles. Mas, ao mesmo tempo, ela está fazendo agora uma outra coisa, que é um pepino. Eu vou dizer em que sentido, porque aquele debate que nós fizemos no sábado, que foi excelente, ele não saiu para fora. Nós filmamos para fora, mas todos aqueles que quiseram ver para fora, estava tudo picotado, o som, entendeu? Por causa da internet lá ficou um problema. Então agora nós estamos tentando, com essa pessoa que estava fazendo transcrição do filme, que ela tenta, vai ser um sacrifício para ela, né? Transcrever esse troço picotado. Vai ser um inferno para ela, ela não tem muito tempo. Então, se ela fizer isso, então nós vamos botar aquelas imagens, vamos botar como se fosse legenda. Entendeu? Para não perder a coisa. Eu, às vezes, eu pensava assim, só bota escrito só. Mas era bom você ver as pessoas tentando, porque aquilo foi um acontecimento, vai ficar esquisito, mas vamos fazer, tentar, porque isso, né? Tudo é dinheiro. Né? A pessoa legendar, imagina só a história. Bom, então por isso que eu estou adiando esse filme do Admirável Mundo Novo. Né? Estou pensando em botar, se não me engano, no dia 1º de dezembro. E aí eu ganho quanto tempo aí? 1º de dezembro é um domingo. Domingo. Então eu vou ganhar uns 17 dias, né? Mais de 2 semanas e tal. Vou ver se ela consegue fazer, não sei. Ela estava fazendo, eu acho. Vou até telefonar para ela daqui a pouco para saber. E se alguém quiser uma outra... Tem outra assim que também não deve perder, mas isso é um seriado danado, então demora para burro. Eu pensei até em copiar para mim, mas eu tinha que tirar da Netflix, que eu acho que é o único lugar que eu vejo. Quem quiser ver isso, chama-se Black Mirror. Black Mirror. Mirror. Mirror, espelho. Mirror, espelho. Espelho negro. Espelho preto. Né? Vale a pena ver isso também. Eu podia indicar vários filmes que são muito bons. Muito bons. Seriado do filme, não sei. Eu estou vendo esse método Stavisky, né? Vi hoje também, quem não quiser perder, vê Roda Viva. A Roda Viva botou aquele... Eu só não sei o nome daquele israelense. Um nome complicado. Eu já... Os livros dele famosos aqui no Brasil, que é... o Homo Sapiens, Homo Homo Sapiens, Homo Deus, que é o Sapiens, Homo Sapiens, que é o Desafio do Século XXI. Todos esses livros já li, aliás, já dei aí. Já foi dado aqui. Já foi dado aí. E ele falou no Roda Viva, lá são as 2 horas e pouco. Hoje de manhã acordei cedo e fiquei vendo as 2 horas. Também é muito bom. Tem muita coisa boa. Não dá tempo para ver. Então, quem for escravo, então, meu amigo, o escravo não vê nada. Né? Vocês aí que estão acompanhando alguma coisa que não são muito escravos. Mas os escravos mesmo, tá fora daqui. Ó. Mesmo que queira ver, não consegue. Às vezes eu arrumar um tempinho para ver outro dia, daqui a pouco eu apago, ele não vê, também não lembra que está no arquivo, lá na... Tá bom. Tá bom, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Até. Até.